Então, esse dispositivo aqui, já falei para vocês, né? Caso a administração pública não realize a avaliação de desempenho, significa dizer que ela não ficará engavetada. Ela ocorrerá de forma automática, tá? Aí, assim, eu não conheço o dia a dia da secretaria, mas eu garanto para você, garanto não, eu tenho assim uma confiança que isso aconteça assim, viu? Um processo regular de avaliação de desempenho, ok? Isso é facinho, não é difícil não, vem comigo. As demais normas de avaliação de desempenho, referidas no caput deste artigo, incluindo os instrumentos e critérios. O que é um instrumento, gente? É como será feita a avaliação. E os critérios terão um regulamento próprio, definido pela comissão tripartite. Uma coisa interessante, né? É que o estatuto ele trouxe ampla participação do sindicato, tá? Comissão tripartite significa dizer o quê? Eu vou explicar bem explicadinho esse assunto aqui, porque a gente vai ver outros momentos de comissão tripartite, né? Tripartite é 3 partes, né? Então, 3 partes, né? Então, vamos lá. A avaliação de desempenho, como requisito para progressão de classe, tá? Ela se realizará através da comissão tripartite. Então, é essa comissão que vai realmente avaliar o desempenho da pessoa, né? Órgão Central de Educação. Especificamente, a diretoria ou superintendência de gestão de pessoas, tá? Gestores das unidades escolares. Gestores das unidades escolares e creche quem? Normalmente, o diretor de escola. Então, é um do órgão central, representando lá o departamento, lá, a diretoria de gestão de pessoas, a direção da escola, e outro pelo sindicato. Tá? Então, é um assento para o sindicato, um para a direção da escola e um do órgão central. Tá? Um do órgão central, ok. Bacana, fechamos. Né? Os coeficientes de uma classe para a outra subsequente ficam estabelecidas da seguinte forma, conforme as tabelas anexas. A gente já viu aqueles lados lá. Neste ponto aqui, é importante saber. Tá? É importante saber esse cara aqui, é importante saber isso aí. Pronto, né? Então aqui nós terminamos uma parte importante dos nossos estudos, né? E agora, professor? Agora a gente vai estudar, tá? Uma regra geral, regime funcional. Tá? Regime funcional, tá? Posso apagar? Professor, esse material vai ficar disponível no e-mail, assim? Já está tudo lá. Quem não está com acesso ao material? Ah. Então, você que está 2 dias, essa aula, inclusive, está sendo gravada, tá? Hoje, ela deve estar disponível hoje, no máximo amanhã. Nossa equipe de edição aqui, graças a Deus, ela é bastante eficiente. Tá? Então, essa aqui é a mesma aula que eu vou dar de manhã, de tarde e de noite. Tá? Faz muito tempo que eu não dou 3 aulas seguidas, não sei como é que eu vou ficar à noite. Queria me colocar amanhã. Eu falei, não, amanhã não dá, 2 dias seguidos assim. Bodão, pô. Mas pergunta para ele se ele não quer fazer de novo isso. Gente, comigo aqui. Até agora, tá? Essas regras que eu passei para vocês são regras inerentes da 220. O que eu vou falar agora, tá? Vamos falar do ingresso, tá? Como é que é o ingresso na carreira, gente? Regra geral. O ingresso é através de concurso público, o provimento, né? Ingresso, né? Vamos lá. Ingresso, né? Com curso público, tá? Ok. O ingresso na carreira, movimentação, obedece aos seguintes critérios, né? Ok, vamos lá. Primeiro critério, habilitação específica exigida. Vamos lá para o povo da pedagogia. Habilitação específica exigida, anotem, é a formação inicial mínima necessária. Tá? Isso aqui é a formação inicial. Tá? Para o provimento do cargo público em quaisquer dos níveis exigidos no edital do concurso. Porque ele colocou nos quaisquer, mais de um. Normalmente o ingresso é sempre no primeiro nível e classe, né? Como nós temos aqueles cargos em extinção, ele pode entrar excepcionalmente
na classe, no nível 2, porque um foi extinto, ok? Tá? Ter escolaridade compatível com a natureza do cargo, tá? E ter registro profissional expedido pelo órgão competente quando assim exigido. Tá? Olha que interpretação, né? Quando assim exigido, né? Por exemplo, no concurso tem um cargo bacharel em direito, né? O cargo bacharel em direito significa dizer que ele é advogado? Ele tem a formação em? Eu poderia fazer esse concurso, eu estaria habilitado? Sim, eu não tenho OAB, né? Mas eu sou bacharel em direito. Agora, o edital poderia cobrar a exigência de ter registro no AB? Tem margem? Então, o edital faz regra quando assim exigido. Quando o edital não exigiu, então significa dizer que não precisa ter o registro, né? Tá, vem comigo, vamos lá, né? Então, ingresso concurso, né? Então, ingresso é concurso público, ok, né? O ingresso na carreira dos profissionais da educação exigirá concurso público de provas e títulos, né? Gente, são dois tipos de concurso. Tá? Um tipo de concurso que é o concurso só de provas. Ok? É um tipo de concurso. O concurso de vocês é a segunda opção. É provas e títulos, né? Professor, então significa dizer que o legislador deu autonomia para a Secretaria de Educação. Eu quero só fazer um concurso de provas. Pode? Pode. Tá? Só que aí ele está matando, né? Porque qual é a ideia do concurso? Recrutar os melhores, né? Então, quando você coloca título, significa dizer que você já está trazendo para o seu corpo docente, para o seu corpo técnico, o quê? Pessoas com alta qualificação. Tá? O julgamento dos títulos será efetuado de acordo com os critérios estabelecidos no edital de abertura. Nada de novo, nada, né? Ok, tudo bem, vamos lá, fazer aqui um desenho legal para vocês. Tá, então é o seguinte. Nós temos o edital, tá? O edital, ele traz as regras do concurso, né? Então o edital, ele vai nortear quem? O concurso. Concurso foi homologado, tudo, e aí, professor? Né? Eu já vou adiantar aí uns 15 slides, depois a gente vai voltando. Tá? Depois do concurso público, você vai passar por um fenômeno, né, que é chamado de nomeação. Tá? Todos esses assuntos são assuntos que serão tratados capítulos específicos, né? Professor, o que é nomeação? Nomeação é um ato de governo. Quem que é aquele que exerce ato de governo na prefeitura? Quem é aquele que exerce atos de governo na prefeitura? Prefeito. Tá? Então, concurso público, ele vai nomear. Ele vai nomear quem? Os aprovados. Tá? Tá? Então, nomeado. Então, nomear, o que é isso? É declarar público, tá, que fulano de tal está sendo nomeado para o cargo tal. Ele é servidor público, gente? Nada. Aqui há simplesmente a expedição de um ato de governo. Depois da nomeação, tá? Depois da nomeação, ele passa para o Instituto da Posse. Né? Qual que é o ato da posse? Existem requisitos para ele assumir esse cargo público? Tá, ele é posse na onde? Né? Quem toma posse de alguma coisa, não é? Do quem? Posse no cargo. Tá? Posse no cargo público. A partir do momento que o sujeito assinou o seu termo de posse, só a assinatura do aprovado é suficiente? Não. Tem que ter a assinatura de uma outra pessoa da administração pública que vai conferir os documentos. Então, o ato de posse, gente, é o quê? É um documento que os dois, eu estou comparecendo, está aqui, eu assino,
estou apresentando os documentos e a outra parte assina atestando que está de acordo com as regras do edital. Naquele exato momento, você passa a ser servidor público, tá? Você passa a ser servidor público, tá? Tudo bem. E aí, professor? Aí nós temos uma outra tarefa, uma outra ação. Depois da posse, exercício. Esse aqui é o quê? É o efetivo trabalho. Professor, o exercício e a posse pode ser um ato contínuo? Pode e deve. O último cargo que eu tomei posse de gestor, né? Eu vou contar para ajudar vocês a memorizar isso aqui. Aconteceu o seguinte, eu tomei posse de manhã, tá, lá na Secretaria de Administração, e eu fui lotado na Secretaria de Fazenda. À tarde eu já me apresentei. Por quê? A partir do momento da sua apresentação, você passa a entrar em exercício. Você passa a ter direito à remuneração. Então aqui eu passei a ter o quê? Ó, o direito à minha remuneração do cargo. Entenderam, gente? O exercício. O estágio probatório passa a contar a partir da posse ou a partir do exercício? A partir do exercício. Professor, depois do exercício, né, você vai ser submetido o quê? Ó, ao estágio. O estágio probatório, no caso aqui, 3 anos. Tá? Depois do estágio probatório, que você cumpriu os requisitos do estágio probatório, você passa para o último estágio, que é a da estabilidade. Professor, esse estágio probatório, por exemplo, quem é professor, ele escolhe a unidade que ele quer ir ou a secretaria que determina? Existe um processo de atribuição de aula, da lotação. Tá? Por exemplo, manda para tal escola, ele tem que ficar nessa unidade até terminar esses 3 anos? Não, se você for para determinada escola, a gente vai ver aqui que você pode ter a remoção, você pode ter permuta. Então, existe o processo de atribuição de escola, né? Então, pelo menos aquele ano letivo você vai fazer ali. Então, existe uma contagem de pontos, entendeu? Para ver qual que tem mais, aí tem... classificações. Então, todo ano na educação existe um processo de contagem de pontos. Escolhe a unidade. Existe, entendeu? Experiência, capacitação, cursos. Tá? Gente, entenderam aqui? Ó, edital, concurso, nomeação, posse, exercício. Tá. Ok? Tudo bem? Tá. Aqui está falando do quê? Do concurso público, né? O ingresso na carreira. Então é o seguinte, o julgamento, está aqui, edital de abertura. Então o edital faz o quê? A regra do concurso. O colega aqui estava com uma dúvida sobre o concurso público, né? Sobre o edital, na verdade, né? O que eu falei para ele? Cara, você está com dúvida, melhor coisa, você vai pegar lá nas disposições finais do concurso, tem um e-mail, tem um telefone, e eu mandaria o e-mail para deixar registrado a sua situação e aguardava o quê? Eles responderem. Por quê? Porque aquela resposta você já constitui prova a seu favor, caso aí haja uma necessidade de acionar o judiciário. Tá? Então, já fazia isso. Então, o edital diz as regras. O concurso público para o provimento dos cargos de professor da educação, profissional da educação, reger-se-á em todas as fases pelas normas estabelecidas na legislação que orienta os concursos públicos em edital a ser expedido pelo órgão competente. Tá? Então é o seguinte, Secretaria de Educação, quem que vai expedir o edital? Secretaria de Educação. Será assegurada para fins de acompanhamento a participação do sindicato representante dos trabalhadores da educação na organização dos concursos. Né? Então, mais uma vez aqui, né, o que está acontecendo aqui? Ele está o quê? Garantindo a participação do sindicato. Né? Sobre isso eu tenho uma experiência que na pele. Né? Eu já fui também da Secretaria de Estado de Educação, na minha época de gestor. Lá também tem, na LOPEB, tem esse requisito. Como é que nós atendemos os requisitos? Sindicato, indica um para a comissão. Pronto. Garantiu o quê? Participação deles. Tudo bem? Vamos lá. Regra geral. Essa linha daqui é para o provimento nos cargos
efetivos. Ok? Lei Complementar 93 agora. Tá? Lei Complementar 93. Saiu um pouco da 220. Professor, o que ele vai querer perguntar? Ele vai querer perguntar a exceção. Professor, nós temos outros provimentos em cargo público que não seja através de concurso? Temos. Eis aqui que vocês vão ter que memorizar. Então, vamos lá. Primeiro caso, né, cargos eletivos. Cargo eletivo, gente, é um cargo público? Sim. Só que qual que é o critério para o provimento? A eleição. Quais são os cargos eletivos? Prefeito, governador, vereador, senador e assim por diante. Então, o cargo eletivo é sem concurso, né? Segundo tipo, tá, de provimento sem concurso, cargos em comissão, né? Cargos em comissão, ele não tem concurso, mas ele é considerado de livre nomeação e nível de exoneração, ou seja, qual que é a diferença do cargo em comissão para o cargo efetivo? A principal diferença do cargo em comissão para o cargo efetivo é exatamente essa palavrinha aqui, ó, estabilidade. Tá? E hoje eu quero chegar na estabilidade com vocês. O que significa estabilidade? Significa dizer que ele somente poderá ser exonerado, tá, por determinadas situações previstas no estatuto. Ok? Entenderam, gente? Agora aqui não. O cara pode ser exonerado a qualquer momento, porque ele não goza do instituto da estabilidade. Tá? Da estabilidade. Contratação por tempo determinado. É o artigo 37, 9º, que é o contrato temporário. Tá? Então, terceira forma aí de provimento de cargo público sem concurso público. A quarta hipótese, né? Hipóteses constitucionais que são expressamente previstas na Constituição Federal. Exemplos, ministro do TCU, STF, STJ, TCE daqui, né? Desembargador aqui, Tribunal de Justiça, ok, gente? Então são cargos públicos, né? E esse item aqui, todos são cargos o quê? Isolados. Tá? Todos cargos isolados. Não há movimentação na carreira. Vamos lá, para fechar esse aqui com chave de ouro. Servidores estabilizados. Tá? Professor, o que é servidor estabilizado? Né? A regra do concurso público, gente, ó. A regra do concurso público foi incluída no quê? Foi inserida na Constituição de 1988. Então, a partir daqui, obrigatoriedade do concurso. Quando tem a Constituição, gente, é um outro marco jurídico no país. É uma outra forma jurídica no país. Ok? Então, todas as demais normas têm que estar o quê? Em consonância com a Constituição. O que o Constituinte fez? Lá no ato das disposições constitucionais transitórias, salvo engano, no artigo 189, tá? Ele falou o seguinte, ele pensou naquelas pessoas, professor, mas o cara, ele entrou em 1980 no serviço público, sem concurso público. O que ele fez? Ele pegou a Constituição aqui, retroagiu 5 anos. Todos aqueles que ingressaram no serviço público sem concurso público 5 anos antes da promulgação da Constituição, ele recebeu o quê? O Instituto da Estabilidade. Da estabilidade, foi estabilizados, perdão, estabilizados, tá? Estabilizados é diferente da estabilidade, tá? Tem uma palavrinha ali, estabilizados, tá? Certo? Então, ele fez garantir isso. Então, esse aqui, ele também entrou no serviço público sem concurso. Ele foi o quê? Estabilizado. Significa dizer que ele entrou 5 anos antes, né? E, finalmente, o último caso aqui, que de provimento na administração pública sem concurso, tá? Que é o agente comunitário de saúde e combate a epidemias, né? Alguém já recebeu em casa lá aquele fiscalzinho da dengue, que deixa aquele papeletazinho? Então, esse aqui é aquele cargo. Tá? Ele é um cargo público, que ele não vai fazer concurso, né? Tá certo? Ele vai fazer um processo seletivo, emprego público, processo seletivo. Teve aqui a emenda constitucional 51, 13.350 de 2006, né? Está na Constituição Federal.
para aqueles amantes do direito administrativo, isso aqui é um monstrinho, né? Isso aqui é uma coisa que não atende às regras do direito administrativo. Mas está aí, está valendo, tá? Estamos estudando o quê? Concurso. Primeira coisa do concurso. Quem que dita a regra do concurso? Edital. O concurso é para cargos de provimento. Quantos casos que ingresso no cargo público sem concurso? 6. Sobre concurso público ainda. Esse concurso público, salvo engano, são 2.002 vagas, não é isso? A aprovação dentro do número de vagas é considerado um direito, uma expectativa de direito ou um direito adquirido? Aí temos duas interpretações, tá? Então eu estou ampliando o assunto que já estou matando a 93. A aprovação no concurso público dentro do número de vagas, já sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, já é um direito adquirido. Tá? É um direito adquirido. Antes da súmula do Supremo, era o quê? Uma expectativa de direito. O professor explica mais e mostra a súmula. Vou explicar e vou mostrar a súmula para vocês. 10 vagas. Eu passei na 10ª posição. Por essa regra do Supremo, significa dizer que dentro do prazo de validade do concurso, a administração pública é obrigada a chamar. Entenderam, gente? Dentro do prazo de validade. Chamou no último dia, a administração pública atendeu. Professor, não chamou. Vamos entrar com processo. Que é advogado certo, pede certo, ganha. Entenderam, gente? Professor, passei na 11ª. 11ª, são 10 vagas. E aí? Expectativa de direito ou é um direito adquirido? Expectativa de direito. Antes da regra do Supremo. 10 vagas, passei em primeiro. Eu podia ser chamado ou não? Aliás, era direito adquirido ou expectativa? Expectativa. Então, era expectativa. Só depois de 2012, tá? A súmula número 15 do Supremo Tribunal Federal, que decidiu, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem o direito à nomeação. Tá claro, gente? Tem direito à nomeação, né? Quando o cargo for preenchido sem observância de classificação. Senhor, me tira a dúvida sobre o cadastro reserva. Eles são obrigatórios a chamar? Não. Como é que surgiu o cadastro reserva? É o jeitinho para sair da súmula. Entendeu? É o jeitinho para sair da súmula, né? Porque é o seguinte, então, se o prefeito colocou no edital 2.000 vagas, ele é obrigado a chamar quanto? 2.000, 2.000 pessoas dentro do número de vagas, ok? Se vai ser provido ou não, o problema é outra coisa. Tá? Então isso aí é a regra. Então direito, hoje o concurso público dentro do número de vagas é direito adquirido. Então então por isso que eu falo, gente, estuda para entrar sempre dentro do número de vagas. Aí é só esperar documentos prontos para posse que você já é chamado. Tudo bem, gente? Tá claro? O cadastro de reserva, o nome já disse, cadastro de reserva, você vai ficar na fila de espera. Só que uma coisa que eu digo para vocês, uma experiência, né? 2.000 vagas, ele vai chamar no mínimo 6, 7 mil pessoas. Tá? Ele vai chamar. Se ele colocou 2.000 vagas, significa dizer que ele precisa de 3.000 pessoas. Então é sempre isso. Entenderam, gente? Então, cadastro de reserva. Tá? Então, tem muito isso aí. Aí tem outra súmula do Supremo. Ele precisa de muito mais mesmo. Não, eu sei. Aí é o seguinte, aí tem outra súmula do Supremo. Que quando tiver candidatos aprovados, né, ele tem que utilizar as pessoas aprovadas no processo seletivo. Pois é, mas aí não é muito fácil o órgão burlar isso, porque geralmente eles fazem o seguinte, depois da súmula, eles deveriam ter um ou outro que exigisse que eles colocassem o objetivo real. Ele coloca uma vaga, passa o prazo de validade de 4 anos, ele chama 2, 3 e depois faz nada do processo seletivo. Pois é. Antes não tinha nem isso, aí criaram a súmula, né? Mas, assim, só para... Isso não é tanto objeto, mas eu acho interessante o debate. Olha só.
No sentido de combater isso, gente, tem tanta coisa, cara. Eu sei que do lado de cá, por exemplo, tem um projeto de emenda constitucional que fala exatamente isso. Que quando fizer um concurso, ele tem que pegar lá, por exemplo, professor, cargos criados, 10 mil, cargos ocupados, 3 mil. Então o concurso tinha que ser para quantas vagas? 10 mil. Só que o cara não coloca 10 mil, ele coloca 1.000. Só que ele sabe que vai precisar de... Olha, já é um assunto muito... É muita coisa aí, tá? Mas isso aqui é importante, entendeu, gente? Certinho? Não, eu entendi certinho o que você falou, é um jeito, né? Infelizmente aí, o poder nosso é um poder político, né? Não é um poder técnico, né? Eu tenho certeza, cara, que você pega aí 15 dirigentes da própria educação não sabe um terço do que eu falei para vocês aqui. Entendeu? Vamos. Então, isso, eu sou técnico, estou sendo político. Ok? A súmula, então, dentro do número de vagas. Tá. Nós estamos falando de quê, gente? Concurso. Pago. Pago. Já expliquei. Concurso, você tem que saber que é o edital. O edital, concurso de provas e títulos. Você tem que saber as hipóteses de provimento sem concurso. Tá? E tem que saber da súmula do direito adquirido. Tudo bem? Agora, nomeação. Tá? Nomeação. Nomeação está aqui. Nomeação. Então vamos lá. Formas de provimento. Ok? Forma de provimento o quê? No cargo público. 4 R's mais ANP. Esse N aqui é então, essa nomeação é apenas uma forma de provimento. Então, o aluno tem que estudar de forma ampla para ele poder enxergar o assunto. Tá? 4 R's. Significa, vamos lá, primeiro R, né? Reintegração, readaptação, não, reversão. Reversão e recondução. Tá? A reintegração e a recondução, vou colocar aqui. Esse cara aqui é 93. Esse cara aqui é 93. Esses dois caras aqui é 220. Então, no estudo nosso, tá, a gente vai... Estou seguindo aqui 220. Então, 220, ele vai tratar da readaptação e da reversão. Aí a gente vai aproveitar e estudar os outros dois. Que a gente já estudou 2 em 1. Tá? Vamos lá. Readaptação. Você vai ser readaptado. É do doente. O professor não pode mais ministrar aulas devido à sua capacidade física. Temporária, ok? Mas ele está apto para outras coisas. Ele será exonerado, gente? Ele será o quê? Readaptado, uma função compatível. E o que é a readaptação? Provimento. Isso que vai cair na prova. Tá? Readaptação já foi, né? Reintegração. O cara foi demitido ao bem do serviço público, aprontou. Ele recorreu à justiça e conseguiu cancelar a decisão. Ele vai voltar para a administração pública? Ele vai voltar a ocupar um cargo público? Sim. Qual que é o nome do instituto? Reintegração. Tá? Então, reintegração é para o demitido. Terceiro, reversão. E no reversão eu vou explicar bem para vocês aí que está acontecendo um negócio aí que para vocês ficarem já espertos quando vocês passarem no concurso. O cara foi aposentado por invalidez. Ok? De boa. 6 meses depois ele foi convocado por uma reavaliação. Pode? Pode. Claro que pode. O médico falou, não, você está bonzinho, filho, vai voltar a trabalhar. Qual que é o nome do instituto? Reversão.
vai reverter a condição dele de aposentado. E o último, recondução. É quando ele é reconduzido ao cargo anterior. Tá? A gente vai estudar as duas formas quando ele é reconduzido ao cargo anterior. Isso aqui é forma de quê? Provimento. Tá? ANP. O A é de aproveitamento. Tudo bem? O A é aproveitamento. Professor, como aproveitamento? Não teve uma secretaria dos 300 anos? Passou os 300 anos, não passou? O prefeito foi lá e extinguiu a secretaria. E lá tinha um servidor de carreira. Gente, extinguiu o órgão dele. E aí? Ele vai ser posto em disponibilidade, para futuramente ele ser aproveitado em outro órgão. Então, esse ato de pegar a pessoa em disponibilidade, pôr para trabalhar no outro, é chamado de quê? Aproveitamento. E o P é de promoção. Quando o cara sai de uma classe, um nível para outro, não está se movimentando, forma de provimento. Movimentação em carreira, não é cargo isolado. Tá? Então é o seguinte, tudo bem? Tá. Qual que é o assunto? Provimento. Subassunto? Nomeação. Anotem aí, nomeação é o único caso de provimento originário. Então, nomeação é o único e exclusivo caso de provimento originário. Tá? Ou seja, ele é inicial. Tá? Tá ali. É o único caso de provimento originário. O exclusivo foi só para dar ênfase, né? Porque esse é o único, né? Ele é exclusivo. Gente, comigo, se tem um provimento originário, nós temos o provimento derivado. O provimento derivado são todos os outros. Então, nós temos um provimento originário, que é a nomeação, e 6 casos de provimento derivado. Tá? Que são restantes. Pronto, bacaninha. Ok, fechou, né? Estamos aqui, né? Então, nomeação, forma de provimento, é um ato de governo. Se é um ato de governo, somente o governo pode ditar esse ato, né? No caso, é o prefeito. Isso é importante do ato 90. Na demissão, o secretário de educação pode demitir um servidor público? Não, por quê? Porque ele não é legalmente investido para isso. Quem nomeia é aquele que demite. Quem nomeia é o prefeito, então quem vai demitir vai ser quem? O prefeito. É único originário em 6? Derivados. Derivado porque deriva do originário. Tá? Ok? Fechou, né? Vem comigo aqui. Nomeação. Nomeação é a forma... Oi? Calma. Aí a gente vai falar das regras de vacância. Demissão, exoneração é regra de... Nós estamos estudando regra de entrada, provimento. Com certeza. Tá? Vem comigo aqui. Nomeação. Nomeação é a forma de investidura inicial. Ok? Em cargo público efetivo. Tá? A gente sabe que existe outro tipo de nomeação, que é a nomeação em cargo em comissão, que a LC 93 trata sobre isso. A nomeação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos aprovados em concurso. O que é isso? Benefício de ordem. Então tem que chamar sempre o primeiro, depois o segundo, seguir o benefício de ordem. O nomeado adquire estabilidade após o cumprimento do estágio probatório nos termos da legislação. Então, olha aí, o cara nomeado, ele tem direito à estabilidade? Não, só depois do estágio probatório. Ele deu uma confusão aqui na ordem, né? Mas eu não entendi bem. O que seria essa estabilidade para ele? Porque o nomeado ele pode ser retirado mais facilmente do que o concursado, não é? Pergunta de novo. O que é a estabilidade exatamente nesse nomeado? Porque, por exemplo, um secretário ele é nomeado, não é? Aham. Esse secretário ele pode ser mandado embora. Tá, para o secretário de saúde, de educação, ele para ser secretário, ele passou pelo Instituto da Nomeação? Nomeação para carga efetiva ou por carga em comissão? Carga em comissão, não é isso? Carga em comissão?
Nomeação sem concurso. Então, o que acontece? O secretário está aqui, ó, cargos em comissão. Então, ele é de livre nomeação. Se é livre nomeação, tirou o cara da regra do concurso. Se é de livre nomeação, ele é de livre exoneração. A palavra estabilidade. Ah, tá. Agora é outra coisa. Agora, estabilidade é o seguinte. Estabilidade foi um dispositivo criado na Constituição de 1988. Tá? A estabilidade é para proteger o servidor público das decisões políticas, né? O que acontecia antes da Constituição de 88? Tá? O cara passava no concurso, né? Tinha concurso em 88? Claro que tinha. O primeiro concurso público foi em 1936, no Brasil, através do DASP, né? Então, antes da Constituição de 88, o cara fazia concurso, passava, entrava governador diferente. Acontecia muito isso aqui no Mato Grosso, na prefeitura de Cuiabá. Você não é da minha turma. Eu exonerava ele, não demitia, exonerava. Que é vacância também. Aí o que acontece? O Constituinte de 88, visando dar estabilidade na gestão e acabar com essas injustiças, criou o Instituto da Estabilidade. O que é estabilidade? Você só pode ser demitido em 3 situações. Tá? Por decisão administrativa, através de PAD. Então, processo administrativo disciplinar, de acordo com o estatuto. Tá? Ou por decisão judicial. Como assim? O cara foi pego aí na Operação Ararate, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, entendeu? E ele foi condenado por improbidade administrativa e o juiz, como sentença, também aplicou a perda da função pública. Então, o juiz aplicou o sujeito a pena de quê? Da perda do funcionário. Ele vai ser o quê? Demitido. É um caso de quê? De quebra da estabilidade. Então, quebra da estabilidade. Primeiro, PAD. Segundo, decisão judicial. E terceira, avaliação de desempenho periódica insatisfatória. No caso anterior... Mesmo depois do estágio probatório? Sim. Pode ser mandado embora por 3 casos. desempenho? Na verdade, são 4 casos. Sim, pode ser. Hoje não é porque não tem a regulamentação. Tá? Hoje não é. Por que hoje ninguém é mandado embora por desempenho insuficiente? Porque em 1998, a emenda 19 colocou lá na Constituição. Colocou lá na Constituição o seguinte: poderá o servidor público ser exonerado por avaliação de desempenho insatisfatória, que será regulado por lei complementar. Só que essa lei complementar ainda não foi regulamentada. Acredito que esse ano, graças a Deus, essa lei vai ser regulamentada. Por que eu falo graças a Deus? Porque, gente, você tem que pensar no serviço público profissional, de qualidade. Então, quem trabalha, quem faz, pode ter certeza que não tem o que temer. Que ocorre corriqueiramente, por exemplo, no interior, eu não sei se é aqui, mas acabou o mandato, o outro prefeito, ele muda todos os secretários praticamente, então ele entra como... Cargo comissionado, ele pode. Tá? Porque o cargo comissionado, gente, você tem que entender a natureza dele. O cargo efetivo é para auxiliar o governante ou o cargo efetivo é para fazer acontecer a máquina pública? Fazer acontecer. Então, independentemente de quem seja o governante, ele tem que seguir. Já o cargo em comissão, gente, é um cargo de confiança, porque ninguém governa sozinho. Então, ele pode escolher tanto os servidores efetivos quanto de fora. Então, no caso da troca de mandato, essa estabilidade Não. O secretário, ele é cargo efetivo? Então, ele está sujeito à estabilidade? Então, a estabilidade é somente para o cargo? A estabilidade é somente para aquele que passa por tudo isso aqui, ó. Edital. O cara, para ser secretário, ele leu o edital, ele fez o concurso? Não. Então, ele não tem direito à estabilidade. Você tem que entender que a estabilidade é um grande benefício. Então, você pode ser nomeado uma pessoa que... É que eu não entendi bem, porque Porque eu acho que a acabei de dúvida perguntar. dela é em relação à nomeação. Isso. A nomeação, você pode ser nomeado para cargo efetivo estável. Não. Não, o cargo de nomeação ele tem que passar por concurso público. Aí está falando a nomeação do cargo em comissão. O cargo em comissão não é cargo efetivo. Se não é cargo efetivo, precisa fazer concurso? Então o cara nomeia qualquer um. E ele pode exonerar quando? Quando ele desejar. Então, você entendeu? Então, assim, o secretário, ele é cargo em comissão.
Cargo em? Está seguindo a regra? Agora, ele pode demitir o fiscal da Receita Federal? Não, porque ele é o quê? Servidor efetivo, público. Se ele é servidor público, ele goza da... Cara, quando é publicada a estabilidade, a gente vai chegar na estabilidade, sabe para você, tá? Vem comigo aqui, ó. Posse. Posse é investidura em cargo público, mediante aceitação expressa das atribuições e responsabilidades inerentes ao cargo público. Então, o termo de posse, você vai assinar um documento aceitando todas as regras inerentes ao concurso. Ok, gente? Com o compromisso de bem servir, você faz o juramento, tá? Formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo empossado. Então, o termo de posse tem quantas assinaturas? 2. E, por favor, tá? Quando vocês tomarem posse, tira uma foto, manda meu WhatsApp, eu fico feliz. Tá? Uma das coisas que me deixa mais frustrado na minha profissão é que a gente trabalha no Brasil todo, milhares de pessoas são aprovadas, o cara nem... Ó, professor, passei, viu? Valeu, dei um joinha. Manda lá pra gente. Entendeu o termo de posse? Então, posse é o quê? É a investidura no cargo, né? Nomeação é um ato de governo. Ó, estou nomeando fulano de tal para assumir o cargo. Opa, aí eu venho aqui e faço isso aí, né? Posse, tá? Posse, vem comigo aqui. Prazo para posse, tá? Ó, da nomeação para posse, 30 mais 30 dias. Professor, quais são as duas assinaturas? Do aprovado e... Não, prefeito não. Do prefeito não. Não, é alguém representando a administração pública. Normalmente os recursos humanos. Tá? Lá da diretoria. Oi? Não, controle interno... pode ser um ato secundário deles, né? Mas não necessariamente. Gente, isso aqui é feito na área de recursos humanos, gestão de pessoas, né? Ó, prazo 30 dias a contar da publicação do ato de provimento. Professor, qual que é o ato de provimento? Nomeação. Tá? Na Gazeta Municipal, para efetivação da mesma no ingresso efetivo. Ó, sempre efetivo exercício, no cargo efetivo, né? 1. A requerimento do interessado, o prazo da posse poderá ser prorrogado por mais 30 dias. Ó, a requerimento do interessado, entendeu? Então, ele tem que manifestar o interesse dele. Quando que acontece isso, gente? Acontece o seguinte, né? Acontece o seguinte, não, às vezes o cara não tem problema de certidão, ele não conseguiu a certidão negativa ainda, aí ele vai lá, pede a prorrogação por mais 30 dias para ele correr atrás. Então, normalmente é problema de certidão que o cara faz isso aí. Ou às vezes ele está esperando sair o OAB dele, às vezes está esperando ele formar, ter um documento. Então pode acontecer, normal isso aí, né? Vamos lá. Questão de concurso. Nós estamos estudando o que, gente? Posse. Antes da posse, qual que é o instrumento? Nomeação. Nomeação é um ato de governo? A nomeação, ele tem direitos? Só tem direito de se fazer a posse, não é isso? Ele, na nomeação, ele é servidor? Ele passa a ser servidor quando? Quando assinar quando assina a posse, mesmo que ele entre em exercício no outro dia. Exercício é remuneração. No caso do interessado não tomar posse no prazo previsto no caput deste artigo, tornar-se-á sem efeito, ok, sua nomeação, ressalvada a previsão do parágrafo anterior. O professor agora confundiu. O prefeito nomeou o sujeito, não é isso? Ele tinha 30 dias para apresentar os documentos e assinar o termo de posse. Ele não foi. Ele será exonerado? Não. Tornar sem efeito. O que torna sem efeito? O ato do prefeito. Professor, eu gosto de materializar, tudo bem. Ato 34/21/2019. Nomeia Luiz Antônio de Carvalho para o cargo tal. Ok? Vamos colocar 1º de agosto. Então tem o quê? 30 dias. Ok? Dia 31 de agosto
já venceu o meu prazo. É 30 dias. O que vai acontecer comigo? Tá? Vem aqui. Ato, tá? 3501. Por quê? Porque ele já deve ter tido atos nesse período, né? Ok? De 2019. Torna sem efeito o ato 3421 de 2019. Quando que ele fez isso aqui? No dia 2/9 de 2019. O Luiz foi exonerado? Luiz sofreu alguma penalidade? Eu posso fazer o concurso de novo? Pode. Eu só não compareci a uma convocação, que eu tinha 30 dias. Então é tornar sem efeito. Isso cai na prova, porque na prova vai falar que ele foi exonerado. Então é meramente administrativo. Isso aqui não é um ato de governo? Nomeou Luiz Antônio. Aqui eu estou tornando sem efeito o ato que nomeou Luiz Antônio. Então isso é tornar sem efeito. Bingo? O assunto não é posse? Professor, eu tenho 30 dias para posse, mas você não acredita, professor. Eu fiz a viagem do meu sonho em 45 dias na Europa, juntei todos os meus recursos, vendi carro, vendi tudo. Eu quero fazer esse concurso e eu não estarei no Brasil, professor. Eu vou ter que optar entre a viagem dos meus sonhos ou o cargo público. Eu falei, não, você vai ter os dois. Porque é permitido posse por procuração. Isso cai também em concurso. Cai muito. A posse poderá ser efetivada mediante a procuração. Agora, vamos lá, o que é tal de específica, né? Específica é o seguinte, é somente para aquele ato a ser realizado. Estou nomeando papai para ir no meu lugar assinar o termo de posse. Então, o termo de posse vai ser assinado por mim, vai ser por papai. Pode, porque é procuração. E o exercício, gente, pode ser por procuração? Você tá não pode, aí você que tem que trabalhar. Tá? Ok, vem cá. No ato de posse, o profissional apresentará, obrigatoriamente, declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Tá? Isso aqui chama declaração de cargo, gente. Muito importante isso aqui. Então, anota aí, declaração de cargo. Para que serve? Primeiro, na Constituição de 88, regra geral é o seguinte, tá? Uma pessoa, regra geral, pode ocupar quantos cargos públicos? Um. Essa é a regra geral. Uma pessoa ocupa um cargo público. Só que no 3716 ele trouxe exceções. Poderá acumular cargos públicos. 2 cargos de professor. Ou um técnico professor, ou 2 de área de profissional de saúde devidamente regulamentado. Então, no ato da posse, ele já quer que você constitua a prova contra você. Não, eu não tenho nenhum... eu trabalho lá na Prefeitura de Santo Antônio, certo? Olha só, eu trabalho na Prefeitura de Santo Antônio, posso trabalhar na Prefeitura de Cuiabá? Qual que é o problema? 2 de professor, permitido. Só que ele não declara que trabalha na Prefeitura de Santo Antônio. Bateu a auditoria, ele já tem o quê? Informação inverídica, exoneração no estágio probatório. Tchau. Acabou? Entendeu? Isso aqui é outra situação. Eu trabalho na Prefeitura de Santo Antônio, quero mudar para Cuiabá, tá certo? Eu vou pedir. Aí é o seguinte, o que ele faz? Esse documento aqui, ele vai lá no RH e declara: eu trabalho na Secretaria de Santo Antônio, estou pedindo exoneração para ocupar este cargo. Então ele fez declaração de exoneração. O que acontece? A pessoa vem para Cuiabá, odeia. Eu me arrependi de sair de Santo Antônio. O salário era menorzinho, mas eu era feliz. Nem só de pão vive um homem. Como fez declaração de cargo aqui, se for inabilitada em estágio probatório, poderá retornar através do Instituto da Recondução.
Entenderam a importância de você declarar o cargo? Outra situação que aí já é julgado do Supremo, que é pacífico. Qualquer advogado aí que milita na área consegue. Gerardo de Santo Antônio veio para cá no primeiro ano, odiou. Eu quero voltar. Ah, você tem que fazer outro concurso. Não, para aí, se o seu advogado for bom, já tem julgados, tá? Muitos julgados, tá? Muito fácil conseguir isso. Mesmo durante o estágio probatório, você pode ser reconduzido no cargo de lá. Isso não está na lei, isso aí é jurisprudencial do judiciário. Viu a importância, gente, de você não sai brigado lá de Santo Antônio, né? Sai na boa, tranquilo, porque pode voltar. Oi? Não. Se for acumulável, ele pode trabalhar nos dois. Tá? Pode, desde que não haja ato de gerência. Está na 93. Acabou? Tá? Às vezes a gente olha assim, a gente não sabe a importância do artigo, né, gente? No ato de posse, o profissional apresentará obrigatoriamente declaração quanto ao exercício ou não. Olha aí. De cargo, emprego, função pública. Vamos colocar outro. O cara é funcionário do Banco do Brasil, em Santo Antônio. Ele faz para professor aqui, ele quer ficar só aqui. É emprego público lá, então ele faz a declaração. Se der ruim, ele pode voltar. Agora, o cara quer dar mais esperto, o cara tem 3 vínculos, não fez nenhuma, aí ele vai responder o rigor da lei. A posse em cargo público dependerá de comprovada aptidão física e mental para o exercício do cargo mediante inspeção médica oficial. Tá? Ou seja, para posse, todo mundo vai ter que passar pela perícia. Então, lá no ato de posse, a pessoa vai ter que ser periciado. Tá? E essa perícia, gente, ela pode ser feita até antes, viu, do ato da nomeação. Tem que apresentar documentação lá da perícia. O cara sabe que vai viajar, ele já faz antes, tal, certinho, está aqui, documentação. Parece que vale 6 meses, né, o documento da perícia. Então ele tem que ser submetido, tanto física quanto mental, tá? Então todo mundo vai ter que passar por esse instrumento. Exercício. Nós estamos indo passo a passo. Aqui, ele já é servidor público? Sim. Por que ele já é? Porque ele já assinou o termo de posse. Tá? O termo de posse ainda, gente, tem... no caso de vocês, eu acho que não vai acontecer isso. Eu acho que não vai ser posse coletiva. Tá? Quando é posse coletiva é bom. Polícia é posse coletiva. Tá? Todo mundo toma posse, né, naquele período, já coloca lá o data. Aí tem o juramento à bandeira, tem o juro, entendeu? Entrega a carteira, entrega diploma. Tá? Então tem posses coletivas e posses individuais. Né? Exercício, vem comigo. O exercício é o efetivo desempenho. O que é isso? O trabalho no cargo para qual o profissional foi nomeado e empossado. Nomeado pelo prefeito e empossado pela autoridade competente, normalmente de recursos humanos da secretaria. Parágrafo único. Isso cai em concurso. O profissional terá o prazo de até 5 dias para entrar no exercício do cargo após a posse, ou não fazendo, será exonerado. Então, da posse para cá, qual que é o prazo que eu tenho que apresentar na repartição? 5 dias. Se não apresentar, falhou um dia, 6º dia, ele terá tornar sem efeito a posse ou será exonerado? Exonerado. Por que ele será exonerado? Porque ele já é servidor público. Exoneração é uma forma de vacância. Exoneração é uma forma de vacância. Então ele vai ser exonerado, né? Tudo bem. E agora, professor? Pode. Mas aí é um processinho para provar tal, né? Por isso que eu falo para você. Tomou posse, imediatamente já entra em exercício. O que foi o meu caso, né? Eu passei no concurso de gestor, né? Eu tomei posse no 2001 foi. Eu tomei posse no dia 7, tá? No dia 7 de abril de 2001, pela manhã. Tinha uma fila lá, 11 horas, assinei o termo de posse, bacana, tenho guardado até hoje esse documento lá. Vou colocar até num quadrinho assim.
E aí, à tarde, apresentei na secretaria. Das 3 horas, 5 horas acabou o expediente. Ganhei o dia de serviço. Porque ele falou o dia, não falou a hora que você tem que ir. Dia 8 é o quê? Feriado. Era uma quinta-feira, emendou com sexta. Aí ganhei quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Meio. Pode falar. E no caso, se vir para fazer o exercício, e se tiver licença maternidade, aí só declarar. Como é que ele vai... Como é que a pessoa... Ela está em licença... Ela está em licença maternidade. Gente, licença maternidade. Ela entrou em licença nesse período aqui. Ela está em licença no outro cargo, não é isso? Não é no outro cargo? Se ela está de licença maternidade? Porque ela não está em licença ainda. Ela vai ter que requerer a licença dela. Agora, lembra aquele fato do cara declarou o cargo? Declarou o cargo e lá naquele cargo está em licença. Aí estende para o cargo atual. Não, aí lá no ato de posse, quando você vai declarar o cargo, você vai declarar isso também. Então, vai ter que provar, né? Entendeu? Isso. Olha só. Gente, específica, gente, parou comigo. Estamos estudando a 220, não é isso? Quantos dias que é para o exercício? Tá. LC 93. 5 mais 5. 220. Prazo para exercício. 220. 5 mais 5. É diferente? A 93, perdão. O legislador, a banca examinadora pode cobrar uma questão com base no 93? Ele pode cobrar uma questão com base no 220? Pode. Eu estou falando, o examinador, ele pode cobrar assim. O examinador, a banca examinadora do concurso. Pode? Pode. A banca examinadora pode cobrar com base no 220? Pode. Você tem que falar, né? Com base, tá, isso. Agora na prática, que é essa pergunta. Tudo bem? Vem comigo. Então é o seguinte, você tem que saber as duas informações. Uma não concorre com a outra, tá? Uma não concorre com a outra. Vem comigo. O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, né? Ou função de confiança, que já trata um pouco lá do comissionado, né? Ô, amiguinha, como é que é o nome? Dá seu nome? Seu. Seu. Patrícia. Pela regra do município de Cuiabá, o prefeito nomeou Luiz Antônio para o secretário de Educação. Nomeou. Eu achei ótimo e aceitei o convite. Eu tenho quantos dias para me apresentar na secretaria? 5. Aí, ó. Tanto para o cargo público como para função de confiança. Senão eu vou ser exonerado do cargo, porque eu não compareci nos 5 dias. Então a regra aqui serve também para cargos em comissão. Tá? O prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício será de 5 dias, ok? Sob pena de exoneração. Tá? Isso aqui não tem nenhuma penalidade, cara. Eu posso ser exonerado hoje, amanhã eu posso fazer outro concurso, não tem nada na minha ficha pregressa, está limpinha, tá? Prazo que trata este artigo poderá ser prorrogado por igual período a critério da autoridade competente. Então, a pessoa pode solicitar o quê? A prorrogação desse prazo de mais 5 dias. Tudo bem? Agora, vamos lá. Conflito aparente de normas. A 93, que é a regra geral, ela fala 5 mais 5. A regra específica fala de 5. Eu estou aqui, eu sou professor. 5 dias. Eu falei, não, cara, eu preciso de mais 5. Eu, professor. Vale qual? Essa ou aquela? Só que
A regra, aqui está falando que é vedado a prorrogação? Foi omissa. Então, eu, pelo meu exercício dos direitos, com base na 93, eu vou solicitar outros 5 dias e eu vou ganhar. Agora, se na 220 falava vedada a prorrogação, aí tudo bem, eu não poderia utilizar esse benefício. Isso. Como não proibiu, abriu brecha. Eu não estou sujeito às duas? Entenderam? Exercício. Com base na 220 é somente 5 dias. Vai arrumar a lei. Vamos embora que tem chão. Vamos embora, ok? Tá claro aqui, gente? Oi. Mas a prorrogação é a critério da autoridade. Você pode recorrer, mas se vai conseguir ou não. Ninguém nega. Porque a autoridade, para negar isso aí, ele vai ter que fundamentar. Ele vai fundamentar em que isso aí? É um ato motivado, entendeu? É a critério, né? A critério, né? Mas quem que vai negar isso? Com base em que você vai negar um direito do outro? Não estou sendo, né? Tá. Agora, vem comigo, só um pouquinho. Olha como esse assunto é polêmico. Entenderam aqui? Tá. A 93, 5 e 5. Tá? 30 e 30. A 220, 30 e 35. Eu já coloquei o caso prático que eu posso lá. Vamos comigo. O estado de Mato Grosso. Tá? Isso aqui eu me sinto orgulho porque eu trabalhava na Secretaria de Administração e eu ajudei a redigir a alteração da LC 04. Porque antes era 30, 30, 30, 30. E a gente estava querendo contar com o cara, 120 dias podia contar com o cara. Aí falamos, vamos mudar isso. Posse, 30. Improrrogável. Exercício, 15 dias, improrrogável. Estatuto Federal, 30, 15. Tá? Isso aqui, gente, é muito diferente no Brasil todo. Tá? Por que é tudo diferente assim? Tá? O Rio Grande do Sul é 30, 30, entendeu? Porque nós não temos o Código de Direito Administrativo que vem regulamentar, entendeu, nacionalmente essas regras. Então, cada um faz de acordo com a sua conveniência. Bacaninha, gente? Você viu aqui como esse assunto é polêmico? Tá? Ok? Ok, vem comigo. Próximo assunto. Estágio probatório. Tá? Estágio probatório não tem tanta polêmica. Tá? Estágio probatório é... Mas por que o estágio probatório não tem tanta polêmica? Porque a emenda 19 regulamentou esse assunto. Professor, o que é o estágio probatório? É a experiência. Tá? Então, na CLT, você tem um contrato de experiência. Na CLT, qual que é o período de contrato de experiência? 90 dias. CLT, contrato de experiência, 90 dias. Para que serve a experiência? Para verificar duas coisas. Tá? Primeiro, se a pessoa realmente está, ela se sente confortável naquele cargo. E, claro, a administração pública avaliar o desempenho no cargo. Tá? Porque se não tivesse a experiência, todo mundo que tomasse posse imediatamente já tinha adquirido a estabilidade. Tá? Então, essa experiência, você não tem estabilidade, então você pode ser exonerado, né, com rigores bem mais simples do que com a estabilidade. Tá? Então, prazo para a experiência. Estágio probatório são 3 anos. Tá? 3 anos, tá? 3 anos aqui. Ao entrar em exercício... Então o cara que está em estágio probatório, ele ainda não tem estabilidade? Não tem. E se mudar de gestão pública? Não tem também. Não, se mudar, qual que é o problema? Se mudar, por exemplo, o prefeito, o secretário da... Aí ele, para mandar embora, tem que ter a inabilitação em estágio probatório. Tá? A inabilitação. Que entra aquela questão lá que você falou, né? Que faz parte do turninho. Tudo bem. Aí, por exemplo, o parágrafo 2º aqui, ele fala de 24 meses.
É 3 meses antes, 36 menos 3 é 33, né? Então, em 33 meses, quando passar 33 meses, que ele vai avaliar. Segura um pouquinho aí, que aí quando você me chama, eu coloco o caso aí. Qual que é o período que ele pode ter perseguição política? Tá? Você está querendo isso, na perseguição política. Pode acontecer? Claro que pode. Mas tem um momento certo. Mas tem que ser um ato motivado também. Olha só. Quando ele coloca, ao entrar em exercício, ele está declarando qual que é o momento que passa a contar o estágio probatório. Então, aquele dia que eu entrei, no dia 7, 3 horas da tarde, o expediente terminava às 5 horas, aquele dia já começou a contar o quê? O meu estágio que eu ganhei. Quinta, sexta, sábado, domingo e... Não, até domingo, porque segunda eu trabalhei normal, ok, gente? Então é o seguinte, o estágio probatório, ele passa a contar não da data da posse, mas da data do exercício. Lembrando que você pode ter posse e exercício em ato contínuo, mesmo dia, tá? Ok, bacana, né? O profissional nomeado para o cargo de provimento efetivo, olha aí, Priscila, a sua colocação. Então, Patrícia, é sempre no cargo efetivo, ficará sujeito ao estágio probatório nos termos da Constituição Federal, tá? Artigo 41 da Constituição Federal. Por um período de 3 anos, durante o qual sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação para o desempenho do cargo para o qual fora nomeado, observando, entre outros, os seguintes fatores. Professor, estágio probatório, ele vai ser avaliado? Vai. Quando alguém é avaliado, tem que ser avaliado em critérios objetivos, não é isso? Então, primeiro critério, idoneidade moral. Tá? Aí, ó, idoneidade moral. Tá? Se tem uma ficha pregressa muito... Né? Se durante o estágio probatório ele tem uma conduta social aí reprovável, ele pode ser o quê? Inabilitado em estágio probatório. Assiduidade e pontualidade. Isso aqui reprova muita gente em estágio probatório. Tá? Produtividade. Tem que ter os planos de ensino, tudo certinho. Capacidade de iniciativa e de relacionamento. Tá? Vem comigo aqui. Respeito e compromisso com a instituição. Tá? Aí eu vou fazer um comentário para vocês. Então, aquele cara que gosta de ir no Facebook e meter pau no serviço, né? Cuidado. Durante o estágio probatório, ele pode ser inabilitado por esse motivo. Tá? Tá? Tem que ser. Ele quer lealdade, né? Participação das atividades promovidas pela instituição. Então, vai em tudo, né? Responsabilidade e disciplina, zelo, eficiência e criatividade no desempenho das suas atribuições, né? Vem comigo, o que pode ser cobrado em prova? A comissão. A comissão de avaliação do estágio probatório. É uma comissão municipal? É uma comissão local da escola, junto com o Sintep e junto com um cara lá da secretaria. O que pode ser cobrado em prova desse aqui? Não é múltipla escolha? O cara vem cá, ele vai lá, coloca lá, ele muda. Ele vai cobrar, são esses critérios. Então, esses 8 critérios, sugestão, leitura concentrada, que isso aí que deve estar na resposta de vocês. Tá? Para aquisição da estabilidade, olha aí, tá? É obrigatória a avaliação especial de desempenho, regulamentada através de norma específica. Tem uma portaria dizendo como é que vai ser isso com base nesses critérios, ok? Então, é o seguinte, estão batendo na estabilidade. Tá? Então, o cara, para ter estabilidade, tem que ser aprovado. Agora vem. 3 meses antes do término do período do estágio probatório. Então, aqui, ó, primeiro mês, 36º mês, que é o 3 anos. Aí ele fala, é 33, tá? Aí que é a questão. 3 meses antes, já vai aparecer se está apto ou inapto. Por que 3 meses? Para o tempo do esperneio, né? Os pedidos de reconsideração, recurso, não sei o quê. Então ele só pode, entendeu? Ter a perseguição nesse momento. Pode ter antes? Pode. Desde que faça um PAD, faça uma sindicância e antes desses 3 meses. Entendeu? Então está aí, ó. Tá? Então, um relatório.
3 meses antes do término do período de estágio probatório, a avaliação de desempenho, nos termos estabelecidos pela legislação pertinente, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados incisos no artigo anterior, será submetida à homologação da autoridade competente. Então, nesse período aqui, ó, tá, ele vai para onde? Ó? Ele vai ser homologado pelo secretário. Vai ser homologado pelo secretário, que ele foi habilitado no estágio probatório. Quando ele fala sem prejuízo, significa dizer que nesse 33º mês aqui, ele aprova. Ah, professor, ele está livre? Não. Aí, depois, esses 3 meses, ele continua a avaliação dele. Se ele pisar na bola nesses 3 meses, dentro do prazo, ele pode inabilitar em estágio probatório. Cabe recurso? Claro. Quem que aprova o estágio probatório? É o prefeito ou é o secretário? Secretário. Aí, depois disso, quem que publica a estabilidade? A estabilidade. A estabilidade é um ato de governo, é o prefeito. Quem que aprova o estágio probatório? O secretário da pasta, porque ele é responsável pelas pessoas. Quem que publica a estabilidade? O prefeito, porque é um ato de governo. Ok? Para a avaliação prevista no caput deste artigo, será constituída a comissão de avaliação. Aí, essa comissão de avaliação, gente, é muito próxima daquela avaliação que nós vimos lá da movimentação, da progressão de classe, lembra? Muito próxima, ok? Assegurada, além do órgão central, o colegiado do gestor das unidades escolares, que é a comunidade da escola, creche e do Sintep. Tá? Então, o Sintep participa de todas as qualificações, né? O profissional em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos comissionados. Olha, isso aqui vai dar dúvida para vocês. Gente, se eu estou em estágio probatório, eu tenho estabilidade? Eu estou sendo provado, né? Eu posso ser nomeado para secretário de finanças? Eu sou professor, estou em estágio probatório, eu posso ser nomeado secretário de finanças? Sim. O que acontece com o meu estágio? Ficará suspenso o estágio probatório. O profissional em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos comissionados ou funções de confiança no órgão ou entidade de lotação. Ok. Tá? E, quando cedido a outro órgão ou entidade, ficará suspenso o estágio probatório até o retorno profissional. Eu passei no concurso de professor e fui nomeado para secretário de finanças. Secretário de Finanças faz parte da estrutura da Secretaria de Educação? Então, neste caso, o meu estágio probatório será o quê? Suspenso. Eu fui nomeado para secretário de Educação do município. Meu estágio probatório segue adiante, porque é dentro da estrutura. Professor, por exemplo, ele já fez metade do período. Quando ele retorna do início ou já vale ali? Ele conta o passado. Tá? Essa avaliação ela é anual. O estágio probatório são quantos anos? Então ele vai ter que ter no processo dele quantas avaliações positivas? 3. Professor, qual que é a nota? Normalmente 7. Tá, 7. Aí é o seguinte. Na LC tem os deveres e as proibições. Então, isso aí é avaliação de desempenho. Tá? Vamos supor que ele descumpriu um dever. Aí, com esse descumprimento de dever, ele pode perder o cargo. Tá certo? Claro, com um padzinho ali, uma sindicância, porque ele não tem a estabilidade. Por que garante que a comissão de avaliação não vai estar julgando você com falta de ética? Exatamente. Pode pedir o avaliador. Parágrafo 4º. O profissional considerado inapto pela comissão de estágio probatório, o cara não foi com a cara dele, ok? Inapto. Após a homologação, quem homologa, o secretário, tá? Pela autoridade competente, será exonerado
Cabendo. Então, a punição dele vai ser a exoneração, ok? Cabendo recurso, tá? Ao dirigente máximo do sistema, sendo assegurada a ampla defesa. Então, professor, eu fui exonerado, eu fui inabilitado no estágio probatório, mas é uma injustiça, eu fui perseguido. Tudo bem. O que está ali, você não pode mexer naquele processo, mas cabe o duplo grau de jurisdição, você pode fazer os recursos, tá? Você tem direito, tá? O pedido de reconsideração, não está aqui, está na LC 93. Pedido de reconsideração para o secretário que homologou a inabilitação. Feito isso, você faz um recurso. Tá? O recurso sempre é para a pessoa acima do prefeito. Você pode fazer um recurso para o prefeito. Tá? Depois do recurso do prefeito, você pode fazer o seguinte. Você pode pedir um pedido de reconsideração da decisão do prefeito. Isso administrativamente. Não deu certo, você vai para o judiciário. Tá? Então, o judiciário, você pode acionar o judiciário. Se você foi perseguido, você vai ter que provar elementos claros, né? Como é que você faz isso? Ah, professor, eu fui inabilitado porque ele fala que eu cheguei atrasado 1 ano. Certo? Você pega testemunha. Você pega documentos, entendeu? Você pega postagens, por exemplo. Ele fala que tal dia eu cheguei 10 horas. Não, professor, eu estava lá, eu tirei a foto lá no meu Instagram, está aqui às 7 horas da manhã. Então você tem que levantar elementos para combater a decisão da perseguição. Tá? Agora, a minha opinião de administração pública, pode acontecer? Pode, mas muito difícil. Você sabe por quê? Porque se o cara perseguir você, você não vai ficar quieto. Depois existe o efeito rebote contra ele. Que ele vai responder por essa perseguição. No nosso direito não é admitido perseguição em nenhuma das esferas. Tá certinho? Entendeu? Eu ouvi falar aí que quando a pessoa é perseguida, ele pode pedir outra pessoa para avaliar. Ele pode, o que acontece? É feito um comitê de avaliação. Tá? Olha só. O comitê de avaliação é o seguinte. Comitê de avaliação. Você sabe que você é inimiga de uma pessoa declarada. Antes de ocorrer a avaliação, você faz um recurso para a comissão para alterar o comitê de avaliação. Tá? Tem a comissão vai montar os comitês de avaliação e aí ele pode pedir a substituição. Claro que você tem que motivar para tornar aquela pessoa inapta. Tá? Bacana, rapidão, último assunto da aula. Estabilidade, esquece o documento não, viu, do Daniel lá da delegacia, tá? Estabilidade. Depois disso tudo, ele é premiado com estabilidade. Estabilidade, gente, eu vou falar para vocês, é um benefício muito grande, cara. Vocês têm que correr atrás disso aí, tá? A estabilidade, ela não vai ser automática, você vai ter que requerer a sua estabilidade, tá? Um processinho, publicar, acompanhar. Aí depois que publicou, significa dizer que confirma você no cargo. Estabilidade é estabilizar alguém em alguma coisa, né? Alguém é a pessoa que fez o concurso, alguma coisa no cargo. Ou seja, você só vai ser exonerado em 4 hipóteses. Tá? 4 hipóteses. O profissional habilitado em concurso público, empossado no cargo de carreira, adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 3 anos de efetivo exercício condicionado à aprovação em estágio probatório. Então você faz o estágio probatório. Gente, é 2 coisas diferentes, tá? Estágio probatório uma coisa, estabilidade é outra coisa, viu? Tá? 3 anos. A gente viu possibilidades aí de pessoa ser cedida, né? O profissional estável perderá o cargo, olha os efeitos da estabilidade, em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Pessoal, como sentença judicial transitada? O cara está respondendo um processo penal. Ok? O juiz decretou perda da função pública. Então o juiz sentenciou, então ele vai ser o quê? Demitido ao bem do serviço público. Quebrou a estabilidade dele? Quebrou. Tá? Quebrou. Tá? Vamos lá. D. Condenação em processo administrativo disciplinar. Vamos lá. Isso aqui é um PAD. O cara lá, vamos pegar o caso do colega aqui. O diretor está perseguindo o professor. Ele está perseguindo. É claro, não precisa provar isso, é um fato, uma realidade. Só o fato de estar perseguindo, ele pode exonerar o cara? Não,
porque tem estabilidade. O diretor vai ter que montar um processo administrativo disciplinar, ele não vai poder fazer parte disso aí, vai ter uma comissão, tá? Então vai ouvir as pessoas, vai ter o direito ao contraditório, ampla defesa. Então, processo administrativo é outra possibilidade de perda do cargo público. E a terceira, né? Terceiro caso aqui, avaliação periódica de desempenho assegurado em todos os casos contraditório e ampla defesa. Tá? Então você não tem avaliação de desempenho todos os anos para progressão? Não tem isso? Da classe, né? O que acontece? A lei, a Constituição diz, quem tem desempenho suficiente pode ser exonerado. Alguém no Brasil já foi exonerado em relação a isso? Nunca foi. Por que nunca foi? Porque falta norma complementar. Aí eu vou falar dessa posição. Professor, estabilidade significa dizer que você não vai perder o cargo, não é isso? Isso é questão de prova. Lei Complementar 93, combinada com 220. São 4 hipóteses na qual ocorre a quebra da estabilidade. 4. Primeira, extinto o cargo, tá? Quando ocupado, né? Outros casos de exoneração do servidor efetivo. Vem comigo. Extinto o cargo ocupado, servidor não ocupado, não estável, né? Então o que acontece aqui? O cara trabalha, né, na Secretaria dos 300 anos de Cuiabá. A Secretaria fez concurso público para uma vaga, o cara passou, tomou posse e estava em estágio probatório. Antes do término do estágio probatório, o órgão e o cargo foram extintos, porque não tem mais. Ele tem estabilidade? Então, neste caso, ele será exonerado. Então, quando extinto o cargo. Não, vacância é a saída. Readaptação. Não. É readaptação do doente. Vem comigo agora. Se ele tivesse estabilidade... Aí é outro 500. Ó, ele não tem estável. Gente, ele não tem estabilidade. Então, o que acontece ao rigor da lei? Ele vai ser exonerado, tá? Ok? Professor, ele tem estabilidade. Existe a Secretaria dos 300 anos? Ele vai ser posto primeiro em disponibilidade e depois... Não, em disponibilidade em casa. Em casa. Depois de indisponibilidade, ele vai ser aproveitado. Você viu? É completamente diferente, entendeu? Então, o órgão foi extinto, ele é estável. Ele vai ser exonerado? Ele vai ser posto em disponibilidade e depois ele vai ser aproveitado em outro órgão. Tá? Essa disponibilidade, ela tem uma data determinada? Então, eu posso ficar em estabilidade de... Disponibilidade, né? Pode. Eu conheço gente de disponibilidade. Tá? Vem comigo. 2. O servidor não estável que esteja ocupando o cargo que deveria ser provido mediante reintegração de outro servidor anteriormente demitido de forma ilegal. De novo. Servidor não estável. Tá? Então, eu estou ocupando o cargo de professor. Eu não tenho estabilidade. Ok. Cargo que deva ser provido mediante reintegração. Gente, eu estou na escola, sou professor de matemática, passei no concurso. De repente, chega um cara que teve a reintegração. O cara foi demitido e ele foi o quê? Reintegrado. Ele tem que voltar exatamente na vaga que ele estava antes, que era a vaga de matemática. Eu estou ocupando este cargo. Eu tenho estabilidade? O que acontece comigo? Exonerado. Lembra do declaração de cargo? Se você declarar cargo ainda, se tiver outro cargo, você pode voltar por outro. Lembra aquele cargo de declaração? É sacanagem, eu concordo com você, mas essa é a regra. Tá? Difícil. Sabe por que é difícil? Porque hoje em dia, por exemplo, são 10 mil cargos de professor. Tem 3 mil só, tem 7 mil vagas aí, entendeu? Então não tem esse problema de vaga. Tá? Difícil acontecer, isso é muito difícil. Eu não conheço nenhum caso. Tá? Ocorrer... Se acontecer
Não, tchau. Não pode chamar esse. Tem que chamar o próximo no concurso. Ele perde. Coisas da vida. Aí você falou aí também, por exemplo, ele é exonerado se o cargo dele foi extinto, né? E aí se o cara ele passa no concurso para um cargo específico. Aí o prefeito vai e extingue o cargo que ele passou e só cria outro nome. Aí que acontece. Boa pergunta. O cargo, a mesma função, só que o prefeito mudou o nome, ou seja, o Um cargo, golpe. o cargo que ele passou oficialmente foi extinguido. Quando o cargo é extinto, ele não pode ser recriado nos próximos 4 anos. Ele não pode ser recriado, entendeu? Isso é um golpezinho, tá? Vem comigo aqui. Terminando aqui, falta um minutinho só. Ocorrer insuficiência de desempenho, tá? Ó, artigo 41, inciso 3º. Isso aqui não está acontecendo ainda, por quê? Porque não tem legislação. Só que agora, mês passado, mês retrasado, foi aprovado já no Senado Federal, na Comissão do Senado Federal, a lei complementar federal que está regulamentando a exoneração por insuficiência de desempenho. Então, brevemente teremos... E quem foi a relatora é a senadora daqui do Mato Grosso, a Selma, né? Outro, tá? Aqui é o seguinte, isso aqui é o outro. Eu sou servidor estável. Quebrar a estabilidade. Justiça, PAD e avaliação de desempenho insuficiente. Bacana? Quarto e último caso, por contenção de despesa com pessoal. Então, o município estourou os limites da LRF. Uma das hipóteses para adequar o limite, que é a última hipótese, é a exoneração do servidor estável. Caramba, você já viu isso acontecer? Já, isso aqui acontece. Isso aqui está acontecendo, cara. Sul, Minas Gerais, município. Tá com... Não tem conversa. Não tem conversa. Chamado de pegadinha do mundo, mas vai exonerar nesse caso aí, o último aí, pega quem recentemente, manda Primeiro o seguinte, ele tem que mandar embora os comissionados, os temporários, entendeu? Aí, por último, são os estáveis, né? Aí vem aqueles concursados que não têm estabilidade, tem uma tabelinha lá de corte, tá? Aí ele pode ser, tem uma tabelinha de corte. Isso aí está acontecendo, gente. Pessoal, fiquem com Deus, até semana que vem. Um abração, tchau, tchau. Ok? Clique like.